Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É um prazer imenso que eu, Renan, te recebo aqui nesse vídeo. Vamos lá, vamos mostrar hoje um vídeo de um rapaz que tem um jogo, um exímio jogador de xadrez. O nome dele é Dig Liren. Nós até já colocamos alguns dias atrás uma partida muito legal dele que ele jogou e se saiu muito bem, fez lances incríveis. Dessa vez vamos trazer uma partida dele jogando contra Magnus Carlsen. Essa partida foi jogada no round 4.4 do torneio Champions Showdown, ok? O jogo aconteceu no dia 14 de novembro, ou seja, desse mês, tá? No ano de 2017. Nessa fase do torneio, cada jogador jogou com o outro um match de 30 partidas, ok? O vencedor desse match leva 60 mil dólares e o outro leva 40 mil dólares. São, nesse caso, 30 jogos, tá? 30 minutos para os 4 primeiros, 20 minutos para os 6 jogos seguintes, depois 10 minutos para os 8 jogos e 5 minutos para os 12 finais, ou seja, é um jogo de torneio rápido, tá? De partidas rápidas e partidas blitz. Essa partida foi uma partida rápida, ou seja, apesar de não ser, os jogadores não terem tanto tempo para pensar, essa partida também não foi nas pressas, não foi blitz. Os jogadores tiveram certo tempo para pensar. Vamos dar uma olhada em como foi que aconteceu. Vamos ver aqui aos poucos e vamos comentando. Ding Liren de brancas deu início à partida com cavalo F3. E aí Ding Liren, que nunca tinha jogado antes um match contra o campeão mundial, tem aí uma grande missão. A galera coloca muita fé no Ding Liren, para quem sabe mais na frente ele se tornar um campeão mundial. Por que não? Nesse match a gente vai ver que depois da partida a gente vai ver que o Ding Liren não aproveitou muito bem. Ele perdeu o match para o Carlsen, o que era esperado, claro, mas ele perdeu de forma muito ruim, porque o Carlsen ganhou mais jogos do que empatou. Por exemplo, o Carlsen ganhou mais do que a metade dos jogos. Então foi uma derrota assim que a gente não via durante muito tempo no xadrez moderno, tá? E provavelmente devido a essa pressão e a certa falta de experiência do Ding Liren, que é muito jovem, ele pode não ter atacado tanto Magnus Carlsen como ele poderia ou como ele deveria. Talvez ele tenha sentido o peso de jogar com o campeão mundial. Bem, sem mais delongas, vamos continuar o vídeo. A gente chega na abertura inglesa, variante simétrica. Temos cavalo C3, E6 por parte do Carlsen. Temos G3, B6, bispo G2, bispo B7, roque por parte das brancas. Cada um vai desenvolvendo suas peças na medida do possível. Temos A6. Todos esses lances teóricos, tá? Esses lances de peões são todos da teoria. Não são tão ruins esses lances de peões. Seguindo, temos E4, trazendo o peão para o centro, bispo E7. Depois de D4, peão toma o peão em D4, cavalo toma em D4. As negras trazem sua dama para C7, desenvolvendo e mantendo um olho no peão que se encontra em C4. As brancas jogam bispo E3, não defendem o peão. E as negras, ou seja, o Carlsen, joga cavalo de BD7. Por que que esse lance de cavalo e não, por exemplo, tomar a dama? Se não tomar o peão, se você toma o peão com a dama, pode seguir algo do tipo torre C1, tá? É uma opção. E se por acaso, aqui tem duas opções, se por acaso a dama vier para C7, ou seja, tirar a dama com a ideia depois do cavalo sair com o ataque descoberto, e a dama vem para D7, não tem problema. Cavalo C7 com cheque ganha qualidade lá em cima. E se a gente voltar aqui, se por exemplo a dama vier para B4, por exemplo, não voltar lá para cima, então é uma continuação um pouco longa, mas vamos dar uma olhada que é bem legal. As brancas podem seguir com A3, atacando a dama captura um peão, mais peças, ou seja, a dama vai praticamente ser cercada, depois de dama toma em A3, cavalo toma um peão em B6, torre A7 saindo do ataque do cavalo, cavalo C8, torre A8, E5, ataca o cavalo, tipo, claro, abrindo também a diagonal para o bispo atacar aqui. E aí depois de bispo toma bispo, cavalo toma peão em D6 com cheque, bispo toma o cavalo em D6, torre C8 cheque. E depois de tomar a torre ali,
as negras ainda tem uma peça caindo e as brancas vão ficar com um jogo muito mais confortável. Tudo bem? Então por isso que aqui com o bispo E3, as negras têm que jogar cavalo de BD7, normal, desenvolvendo o cavalo. Depois de torre C1, torre C8, F4, dama B8, G4, preparando o lance G5, o Carlsen desafia o peão com H5, e aí incentiva ainda mais o Dingliren a levar para frente o peão de G5 atacando o cavalo. Bom, primeiro de tudo, claro, ele poderia ter jogado vários outros lances, tá? Em vez de, por exemplo, tomar aqui, é melhor sim avançar o peão e não do que tomar, tá? Para tirar o cavalo da casa F6. Temos cavalo G4 e aí G6. Esse é um interessante. Se as negras, não é bom para as negras tomarem aqui porque elas perdem um peão central, e além disso o cavalo fica muito bom com o posterior lance F5, mantém o cavalo aí numa casa central muito boa mesmo, de verdade. Então, para não correr esse risco, o Carlsen foi para o peão em C4, temos peão toma o peão em F7, rei toma em F7. O rei está um pouco no centro, mas isso não é nenhum problema, pelo menos por enquanto. Estamos no lance número de, vamos para o lance agora do 18. Bispo F1, atacando a torre. E aí, o Carlsen não tira a torre agora, ele primeiro ganha um tempo atacando a dama. Temos torre, toma o cavalo. E aqui os Carlsen sacrifica a qualidade. Esse é um sacrifício de qualidade meio que teórico, tá? Não é muito fácil de ver. E é aquele tipo de sacrifício que acontece e a gente não sabe dizer assim, ó, nessa hora você faz esse sacrifício. Muitas vezes os campeões mundiais fazem esse sacrifício, ou seja, jogadores de alto nível fazem isso, mas baseado no feeling, sabe? É meio como se a posição dissesse, pô, cara, me joga. E eles, depois de tanta calibragem, depois de tanto terem jogado partidas como essa, eles são capazes de ver isso, tá? Não é que tipo seja totalmente correto ou totalmente incorreto, depende muito também do tipo de jogador que você é. Tem jogador que voltaria à torre, tem jogador que procuraria outro lance, tá? Não é obrigado necessariamente a obrigar a dizer, ah, sem dúvida tem que jogar isso sempre. Não, não é uma coisa óbvia, tá? Mas é do estilo de cada um. Temos dama toma torre em D4, e aí, depois disso, temos B5. A ideia do lance B5 é bastante interessante. A ideia é, provavelmente o Carlsen aqui nessa posição, ele já pudesse estar querendo meio que puxar o Liren para uma certa armadilha. E você vai meio que entender comigo isso agora. Preste muita atenção. Cola aqui comigo. Depois do lance aqui, temos o lance B5. Esse lance, além de abrir uma casa aqui para uma possível jornada do cavalo, tá? Ele também abre toda essa linha para ataques. E perceba como essa linha está pesada, né? Tem um rei, tem uma torre e um adão. Então, pode ser que venha a se utilizar depois, além desse bispo também apontando nessa diagonal, que é um monstro esse bispo, tá? Bem, seguindo a partida, temos torre G3, com ideias de ataque lá na casa G7. E aqui, para defender, e não só para defender, mas também meio que para incentivar um lance das brancas, as negras jogam bispo F6. E aí você pode pensar, ah, mas isso aí é um lance meio que óbvio, né? Bom, não necessariamente, as negras têm várias opções nesse caso. Podia ser o cavalo, podia ser qualquer outra peça. Mas preste muita atenção nesse lance, porque ele é de fato muito legal. É como se as negras dissessem, pô, joga o peão pra frente, vai, joga. E as brancas de fato fazem isso, é 5. Parece ser um bom lance, né? Parece que o bispo tá perdido, que as brancas vão ganhar um peão aqui. Por exemplo, se nesse ponto as negras jogarem algo do tipo bispo H4, tentando atacar a torre, um lance do tipo peão toma em D6, devolvendo a qualidade, não é ruim. As brancas ficam muito confortáveis nesse tipo de posição. Se aqui nessa posição, por exemplo, seguir algo do tipo bispo E7, depois de cavalo E4, trazendo o cavalo para o ataque, peão toma um peão, cavalo cai lá em cima, bispo toma um cavalo, bispo G2, meio que a gente tem que tirar esse bispo daqui porque ele pode ser muito útil aqui na defesa depois, tá?
na defesa da ala do rei, e não é uma boa hora pra a gente de repente sacrificar a torre aqui em cima, porque a gente não tem material suficiente para atacar. Então, depois de bispo G2, eliminando o bispo, né? Depois de dama B6, não tem nenhum problema, a gente vem pra cá, trocas de bispo, dama D6, trocas de damas, e aí o lance torre C6, as brancas têm um final de jogo ganhador, bastante confortável de se jogar, eu diria. Então, esse lance A5 parece meio que coloca as brancas numa boa posição, né? Mas esse lance aqui, esse bispo F6 e toda a ideia que teve atrás, né, anteriormente, mostra como o Carlsen vai pensando aos poucos e vai jogando as iscas para o chinesinho cair. E aí depois disso, bispo D8 foi um lance arrematador praticamente da partida. Depois disso, o Liren pensou bastante, mas meio que não tem de jeito nenhum nenhuma defesa boa contra o lance bispo F6, tá? Bispo B6, perdão. O lance bispo B6 não tem nenhuma defesa boa contra esse lance. E aí simplesmente restou para o chinesinho abandonar. Depois de cavalo E4, foi o melhor lance que ele achou, jogar bispo B6 não tem possível. Ainda que ele, por exemplo, trouxesse a dama para cá, com a ideia depois de bispo aqui trazer a torre, enfim, são várias ideias, mas é preciso entender que de qualquer jeito ele vai perder muito, mas muito material. E aí, bem, vamos dar uma olhada. Também perceba esse bispo aqui, como ele é forte, se mantendo claramente. O lance aqui depois daquele bispo F6, né, fazendo com que esse peão fosse para frente, é um lance muito legal, porque ele também abre essa diagonal para esse bispo negro, que é muito forte. E aí, dois bispos no ataque incrível acabam com o dia do Ding Liren. Bem, conta pra mim o que você achou, se você estava assistindo, se estava acompanhando no dia, já que esse é um torneio recente. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. A gente já está quase chegando aí em 10 mil inscritos, está subindo muito rápido e eu fico muito feliz com isso. Agradeço demais a todos vocês. Um forte abraço, conta pra mim o que você achou dessa partida, se o Liren de repente vai ter que analisar um pouco mais suas partidas, enfim, tudo é um aprendizado, né? Claro, é natural perder desse jeito para um campeão mundial, mas enfim, aprendizado, e quem sabe aí mais na frente a gente possa ver o Liren até disputando o mundial. Forte abraço, galera, até a próxima.